Bolsonaro. Trump vira Trampão. Hein, Reinaldo? É. O Trump vira Trampão. E está dizendo, tem essa de ratinho, não tem essa de Michele, não tem essa de nada. O candidato sou eu. Né? E depois disse algumas coisas espetaculares, incapaz de defender os brasileiros humilhados. É muito vergonhoso isso. Né? Bom, vamos lá, vai, do que é que eu estou falando? O ex-presidente diz que está muito feliz com a eleição de Donald Trump ao afirmar que os dois têm linhas de ações bem parecidas. As declarações foram dadas numa entrevista a Bloomberg que ocorreu na última terça-feira em Brasília. Bolsonaro chegou a chamar o republicano de Trumpão, de cenourão e fez uma comparação entre os dois. Disse o seguinte: muito do que aconteceu nos Estados Unidos também está acontecendo aqui. Eu fui esfaqueado aqui, Trump foi baleado lá. Ele tinha o 6 de janeiro, eu tinha o 8 de janeiro. Fiquei muito feliz com a anistia que deu a todos. Espero que não tenhamos que eleger um conservador em 2026 para obter a mesma anistia aqui. Às vezes, Valeu Bene, assim, em vez de análise da vontade assim, de Bruna ter um desfalecimento. Mas não, a gente resiste. Então, primeiro, essa intimidade bacana, né? Trampão, cenourão, né? Eu fico imaginando isso aí, não sei se traduziram. Traduz, manda lá pro Trump, né? Afetando a intimidade, né? Com o Donald Trump, né? O cenourão, né? Aqui no Brasil, lá no passado remoto, tinha um mito da cenourinha, mas não vou falar. Mas do cenourão, sei lá, do cenourão. Tá aí, né? Tem... Eu tomei facada, ele tomou tiro. Olha os nossos destinos. Lá teve o 6 de janeiro, aqui o 8 de janeiro. Me parece que ele está tratando isso como coisas positivas. Lá houve anistia, aqui espero que tenha anistia também. E que não tenha de eleger um conservador para obter o mesmo aqui. Primeiro que executivo aqui no Brasil não pode conceder perdão, excepcionalmente o presidente aqui concede a graça, mas não pode conceder a graça a mil e cacetada. Isso é uma besteira. Teria que o Congresso votar uma anistia e que seria inconstitucional e vetada pelo Supremo. Só para deixar claro. Né? E ele falou sobre a direita mundial. Vai lá. Na mesma entrevista, Bolsonaro citou que uma mobilização nacional de direita pelo mundo pode reverter a sua inelegibilidade. Ele citou, claro, Trump, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o presidente argentino, Javier Milei. Segundo o ex-presidente, a oposição a Lula é ele e ninguém mais. Não faz sentido que Lula concorra no Brasil ou um candidato por ele sem oposição. Hoje, eu sou a oposição ao Lula. Qualquer outro nome corre riscos muito sérios de perder para ele. Para Bolsonaro, realizar eleições sem ele na célula é negar a democracia. Na célula, na cédula, Na né? célula. Na cédula eletrônica. Bom, ele não vai ser candidato. Ele não vai ser candidato. E aí se cria, né, o mito e a bobagem de que vai ter um único opositor ao Lula. Pode até facilitar as coisas, dependendo de como elas se deem. O que é? Querem fazer um segundo turno logo no primeiro? Isso eventualmente pode facilitar as coisas. Quando se fala desse candidato único, quer dizer que o candidato que fosse do Bolsonaro seria também o candidato de consenso do MDB?
O candidato que fosse do Bolsonaro seria o candidato de consenso, aliás, do próprio PSD. Eu vejo o Otto Alencar lá na Bahia apoiando o mesmo candidato do Jair Bolsonaro. O progressista Otto Alencar, que é do partido do Kassab. Os bolsonaristas e os kassabistas vão se entender. Então vão se criando esses delírios, mas que acabam, no fim das contas, isso tudo acaba sendo útil até para o Lula. Um pouco facilita o jogo, se é esse o jogo que querem fazer. Né? Ah, mas peraí, na aprovação, aprova ou reprova o presidente, tem 2 pontos a mais de desaprova. Certo. Ainda na margem de erro. Mas isso quer dizer que essa gente toda votaria num único candidato, já que eu desaprovo a gestão, então eu voto no candidato que inventarem ali para combater o Lula. Olha, isso é uma delinquência intelectual, né? Você tentar enganar as pessoas, que não vai acontecer. Ele falou também sobre a deportação. Claro que ele defende. Ele nem tocou nos brasileiros humilhados. Vai lá. Ele elogiou o programa de deportação em massa estabelecido por Donald Trump e disse: a lei é dele, se você não quiser ser deportado, entre lá legalmente. Pronto. Não, ok. Mas e o modo como se está fazendo isso? Calma que o pior vem daqui a pouco.